Márcia Cristina Luna, minha querida diretora técnica de negócios, que esteve comigo aqui a última vez para falar sobre plano diretor da cidade. E tem tudo a ver com a água também, né? Tudo. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade que a CAERD está tendo de debater o assunto tão importante que é o modelo de saneamento que a gente quer para o estado de Rondônia, né? Quero dar bom dia a todos os telespectadores e dizer que é realmente isso. A gente não pode pensar moradia isolada, saneamento isolado. As cidades são construídas e a gente tem que lutar pela integração das políticas. E esse é o foco do atual governo, é fazer a integração e fazer com que o município melhore seu IDH e melhore sua condição de vida para que o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida. Doutor Sérgio Castelo Branco, prazer em recebê-lo, bom dia. Prazer é todo nosso, as mesmas palavras das minhas diretoras. Dizer que é uma honra estar aqui, ter sido convidado para esse programa, Léo, Sérgio. Estamos aqui num momento assim especial. Agradecemos também a Deus por estarmos aqui com saúde, vivendo um momento especial, uma semana onde a gente sabe que todo o planeta deveria fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo, e é isso que nós vamos esclarecer a população. Com certeza a população vai sair esclarecida, vamos fazer o melhor possível. Agradecer a todos a oportunidade. Bom, ainda que a gente tenha a CAERD criada aí pelos anos 61, não é? 69, mais especificamente 69, a gente tem toda uma história, porque a CAERD se confunde com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, todo o serviço de água que começa exatamente naquele ponto, com as Três Marias, e eu queria que um de vocês, ou o doutor Carlos Castelo Branco, nos falasse um pouco a respeito dessa história, desse surgimento da CAERD, que começa com um serviço, que é ter particular, e depois acaba naquilo que nós temos hoje, que é uma empresa de gestão compartilhada. Eu sugeriria que a Fátima, que vivenciou já 35 anos de experiência na companhia. Bom, na realidade a CAERD, ela em 69 foi separada da SALFT, né? Na época era CAERD, era energia e água juntos, né? Então, só não tinha telefone porque não existia telefone. Exatamente. Né? Ainda. Então, em 69, em março de 69, então separou a CAERD da energia, né? A água do saneamento da energia. E daí, então, nessas 4 décadas, nós viemos trabalhando. Então, teve tempos bons também, que foi na época do BNH, na década de 80. E então, depois, com essa mudança, várias mudanças de governo, e talvez, assim, como a CAERD, na época, era administrada, assim, cada político, quer dizer, são 3 diretores, então são 3 segmentos. Talvez isso tenha feito com que a empresa também não tivesse caminhado numa mesma direção, tá certo? Então, quando foi na década de 2000, quando surgiu, então, a gestão compartilhada, foi uma época que a empresa estava passando por uma situação das mais difíceis, né? Época, então, do governador José Bianco, e a empresa foi com o governo dizer, olha, não tem condições de sobrevivência nessa maneira, né? Porque naquela época, quem a empresa menos devia eram os funcionários que estavam devendo 5 meses de salário. A empresa estaria com 5 meses de salário atrasado. Então, o governador, né, Bianco, ele falou assim, olha, eu não tenho o que fazer. E na época, então, também nenhuma das prefeituras, quiseram também assumir a CAERD. Então, começou essa parte da gestão, onde os empregados, a direção da empresa ficou formada com o presidente indicado pelo governo do estado, os demais diretores indicados pelos funcionários, e a gente continuou, então, nessa década de 2000, reestruturando a empresa, né? Pagando, vendo o que dava para fazer, e também com o governo do estado, o doutor Zé Bianco, ele passou a apoiar também a empresa, pagando pelo menos as faturas de água, né? Porque até então os governos também não pagavam nem água. Ficava mais fácil. Ficava mais fácil. Então foi feito um acordo, né? Esse acordo, ele formalmente ele ficou até o ano 2006. E a gente foi trabalhando. Hoje a empresa já, né? A gente já dá uma respirada, o déficit é grande, ainda é muito grande, a exemplo de todas as outras empresas de saneamento, que também não são tão diferentes quanto essa questão, mas nós conseguimos sair dessa crise maior, né?
Hoje a gente está assim, muito satisfeito, o atual governo está dando todo o apoio para a CAERD e ajudando e estimulando, ajudando realmente a empresa a sair dessa crise, e nós estamos com um projeto e procurando buscar então o equilíbrio econômico-financeiro. Então o nosso governador já deu a sua, né, levamos o projeto, ele já deu indicativo que vai ajudar a empresa a sair dessa gestão compartilhada. Exatamente. Né? Já citou isso aí algumas vezes. Exatamente. Hoje nós não estamos dizendo, nós estamos aproveitando muitas coisas da gestão compartilhada que aconteceu nesse período, e hoje nós estamos com uma nova gestão. Então, a gente hoje não fala assim, gestão compartilhada, apesar de continuar compartilhada, porque as diretoras, nós somos 2 diretoras do quadro da empresa, nomeadas pelo governador, e temos o prazer aqui também de ter o doutor Castelo Branco, um entusiasta, realmente, que é quem, inclusive, dá muita força para a gente, levanta, então acredita, assim, muito piamente na empresa. Obrigada. Bem, Sérgio. A história da CAERD. Eu estou ouvindo a história da CAERD. A gente vai para o dia a dia da CAERD. Quem conhece um pouco da história da CAERD não pode esquecer também. A CAERD, durante muito tempo, foi uma empresa muito ruim, foi um cabide de empregos para muitos políticos, e realmente só na última década e mais um pouquinho que começou a tentar transformar realmente ela numa empresa saudável, né? Eu lembro que quando começou a gestão compartilhada, ninguém queria negócio com a CAERD, ninguém queria trabalhar na CAERD, era uma esculhambação. E isso melhorou muito, a gente sabe disso. Então eu só queria contar também essa parte da história da empresa que ficou, e certamente, Benito, por causa desse passado, é que até hoje as coisas ainda são complicadas. Presidente, a CAERD hoje é uma empresa diferenciada e cheia de planos. Como é que está a empresa hoje financeiramente? Ela já arrecada mais do que gasta, ela já tem como investir, ela já consegue planejar com segurança? Sim. Hoje a gente pode falar o seguinte: quando nós tomamos rumo, dia 1º de janeiro, na CAERD, a gente percebeu que havia algumas situações delicadas a serem contornadas. Dentre elas, deveria haver alguma coisa de revitalização, algum projeto, algum plano. Já tinha, claro, o plano anual, quadrianual, vamos dizer assim. Mas a gente buscou algo de alternativa como, primeiro, a confiabilidade do nosso governador. Sua Excelência Dr. Confúcio Aires Moura foi conosco, solidariamente, tinha recebido orientação, antes de tomar posse, de que a CAERD não era uma companhia viável. Ela era uma companhia onde tinha um déficit muito alto, tinha um passivo altíssimo com relação à Eletrobras, a antiga Ceron, débitos ainda com tributos federais, enfim. E isso fazia com que houvesse uma dificuldade muito grande de você administrar uma empresa aonde não gera uma credibilidade para aquele que vai fazer uma parceria. Isso é uma coisa lógica. Embora o ente público com outro ente público possa fazer essa parceria sem necessidade de licitação. A lei assim prevê, a Lei 8666, a Constituição, enfim. Mas nós precisávamos apresentar para os governantes, porque a partir do dia 31 de dezembro, lamentavelmente, a gestão anterior deveria ter fechado uma concessão com todos os municípios e assegurar um período trintenário para que aí sim a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia, a CAERD, pudesse trabalhar tranquilamente, fazer o melhor, com a equipe eficiente, buscar consultores dos melhores do país para poder dar, como uma CAGES, como uma Sabesp, e companhias que sobreviveram e que hoje são exemplos de melhor companhia do mundo nessa área. A gente ficou buscando como fazer algo que não tinha sido feito no passado, e começamos a corrida ao namoro de cada prefeito. Eu falo do namoro porque é você chegar para o prefeito, nós queremos uma parceria. A partir do dia 1º de janeiro de 2011, nós só poderemos tocar essa parceria se o senhor nos der a concessão. O senhor tem que mandar um projeto para a Câmara aprovar e nós começaremos uma parceria. Por enquanto estamos tomando conta, mas de forma precária. E o primeiro que fez isso foi o Roberto Sobrinho, o prefeito de Porto Velho, quer dizer, o maior município,
já tinha feito até um pouco antes, até se antecipou, de uma forma coerente, clara, de parceria. Ele poderia ser uma pessoa, e vamos colocar aqui o prefeito, independente de ser Roberto ou não, ele poderia ter, consultando seu staff, dizer, eu não quero fechar essa parceria, porque o ente, através da lei 11.445, pode escolher, ou ele mesmo administra sua água e esgoto, ou ele cria uma autarquia, ou faz ou privatiza, ou ele pode fazer uma concessão para, no nosso caso, em Rondônia, para Pode, inclusive, me parece que terceirizar isso, doutor Castelo. Pode terceirizar, pode. Agora, não é muito interessante terceirizar. Eles preferem criar uma autarquia e, nessa autarquia, em algumas situações, fazer emergencial. Como foi o caso que aconteceu em Ariquemes. Agora, o que aí está subjúdice a questão de Ariquemes, é um outro tema a ser debatido mais à frente. Mas o que interessa nessa história é que Sua Excelência, o governador do Estado, nos dando todo o suporte, chegou e disse, olha, a primeira coisa que nós vamos ver é fazer reuniões com os credores da CAERD e vamos ver o que é que se pode fazer de conta de contas. Hoje, junto à Eletrobras, que é a antiga Ceron, nós temos um crédito em torno de 4 bilhões de reais. Oriundos de quê? De autos de infração, em razão das termoelétricas terem utilizado o diesel, e esse diesel houve um fato gerador, cujo fato gerador fez com que aí nos desse esse crédito. E aí já foi atuado. Então só falta aí a boa vontade e que os desencaixes constitucionais sejam feitos para que aconteça esse encontro. O governador já autorizou, a Secretaria de Finanças, através do Dr. Benito, está providenciando isso. Com relação a outros débitos aí do passado, também já estão sendo escalonados, já foi negociado com a Justiça Federal, a questão tributária. Os funcionários têm se empenhado em fazer, se for necessário, refinanciamento. Eu quero deixar bem claro nessa oportunidade que todos os funcionários da CAERD, com raras exceções, estão se esmerilhando, se empenhando em buscar a revitalização da companhia. Então nós não estamos falando mais de uma CAERD que alguns prefeitos diziam que maltratávamos, que eram muito mal atendidos. Não, nós estamos criando um conselho, onde esse conselho, o prefeito terá assento na CAERD para que ele delibere junto conosco. Ele vai dizer, o meu município precisava de uma extensão de rede e não foi atendido. E imediatamente ele terá seu assento e voz para aí sim ele colocar isso em pauta, deliberar e fazer uma participação. Bem, então nós queremos oferecer a melhor CAERD possível. Eu posso imaginar que, em função dos problemas do passado, em problema desse acerto de contas, desse encontro de contas ainda não feito, existe uma série de restrições ou de dúvidas sobre quem vai contratar com a CAERD. Mas eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse assunto e perguntar o seguinte: a quem é que interessa a privatização ou municipalização ou ainda a terceirização dos serviços que são prestados pela CAERD? Luna. Bom, eu queria voltar um pouquinho na discussão da falta de estrutura da companhia, né, dizendo do passado, né? Nós somos herdeiros de um sistema Planasa, onde os municípios, eles não operavam o sistema, e isso foi absorvido pelo Estado porque os recursos federais, eles vinham para os estados através do Planasa, né? Então, no Brasil inteiro, as companhias estaduais começaram a operar os serviços, a receber os recursos e a tocar sem que houvesse uma autorização dos municípios para que isso acontecesse. Também existia uma indefinição quanto à titularidade, né? Então a gente era uma companhia estadual que não tinha essa concessão otorgada pelos municípios, a gente não recebia recursos federais, tanto é que isso aconteceu no Brasil inteiro. Os índices de esgotamento sanitário no Brasil são alarmantes, são vergonhosos, porque no Brasil inteiro nós passamos 20 anos sem receber recurso federal para saneamento, para água e para esgoto. Por muito tempo os políticos consideravam que obra enterrada não dava voto. Então isso não era prioridade do governo federal. Então assim, nós temos essa herança de 20 anos sem receber recursos federais, e são obras caríssimas. Uma obra de esgoto é de 7 a 10 vezes mais cara do que uma obra de água. Então por isso essa carência toda, e a gente faz aqui a nossa confissão, né, de que a gente foi deficitário, e a gente ainda consegue ser deficitário em uma porção de municípios que espera por esse benefício, mas que isso custa caro. Então, aliado a toda essa desestruturação, esse cabide de emprego que foi a CAERD, existia também uma indefinição na lei, né? Assim, as próprias companhias planejavam o serviço, executavam e não prestavam conta a ninguém. Isso tudo mudou com o advento da Lei 11.445, que foi uma lei que a gente chama de Marco Regulatório de Saneamento, foi aprovada em 2007, e aí sim, essa lei, ela pôs ordem na casa, no setor de saneamento.
ela definiu a titularidade é do município. Ela definiu que tem que ter uma gestão participativa e transparente na prestação de serviço. Definiu o conceito novo de saneamento básico, que é água, esgoto, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos. E definiu que o titular do serviço, no caso do município, ele tem que ter um planejamento para esses 4 serviços. E aí a coisa começou a mudar. Ele pode escolher para cada natureza de serviço desse se ele próprio vai operar, se ele vai contratar uma empresa privada ou se ele vai delegar esse serviço a terceiros. E no caso, se for um ente público, a própria lei, com o sentido de incentivar toda essa prestação de serviço que já ocorre ali a nível estadual, ela diz que se for consórcio entre 2 entes públicos, se for um convênio de cooperação técnica, nesse tipo de associação não há necessidade de licitação. Então foi esse caminho que a CAERD percorreu. Ela se preparou para essa discussão com os prefeitos. Um contrato de programa ele só é fechado se existir metas de cumprimento de prestação de serviço, onde a companhia ou qualquer outro ente que vai ser contratado, ele tem que dizer claramente quanto que vai investir cada ano no município. Então não é um contrato feito às escuras. Existem metas pré-estabelecidas, existe um tempo de duração dessa concessão, existem previsões de prestação de conta anuais, e existe também o compromisso de que toda a arrecadação daquele município seja empregada no próprio município. Ou seja, é uma coisa bem regulada mesmo. E as metas, se não forem cumpridas, como qualquer outro contrato, ele é rescindido. Então não é um casamento indissolúvel, onde o prefeito entra amarrado. Não, a qualquer tempo que não houver o cumprimento, isso pode ser suspenso. Então é essa mensagem que a gente está levando para cada um dos municípios. A gente está levando a nossa proposta de CAERD, de investimentos, muitos deles com recursos federais. Onde não existe PAC, a gente está propondo as metas em cumprimento com a própria arrecadação do município. Então, o que é grave nesse momento? É grave que, finalmente, os recursos federais chegaram à nossa porta, chegaram em Rondônia. Nós estamos falando de R$1 bilhão para Porto Velho e mais de 200 milhões para o interior. Então, essas cidades onde já existe esse recurso federal já pré-selecionado, nós inclusive já passamos da fase de documentação. A CAERD pagou todos os projetos para Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná e Rolim de Moura. Esses projetos apresentados e defendidos no Ministério das Cidades pelo corpo técnico da CAERD, foi custeado pelo governo do estado uma parte, 2 milhões e 400, e 2 milhões e 800 foi pago com caixa da CAERD. Esses projetos foram pagos, foram aprovados, o recurso está à espera de contratação e os municípios agora pararam para pensar se querem. Então esse é o grande absurdo. Então a gente respeita a autonomia do município de escolher, ele é o titular do serviço, ele pode escolher. Agora vamos alertar para as consequências da escolha. Será que é hora de pensar, de parar para pensar se quer os recursos dessa monta? A população esperando por água, esperando por esgoto. A gente confessa que não conseguiu fazer com recurso próprio. Claro que não conseguimos. São obras caríssimas. E agora nós vamos esperar que eles pensem se preferem uma empresa do Mato Grosso do Sul, ou seja lá de onde for, porque existe o interesse de privatizar. Realmente, respondendo a sua pergunta, não é do interesse da população a privatização. Isso a gente sente nas ruas, a gente sente nas audiências públicas e a gente quer que pelo menos os municípios nos dêem a oportunidade de discutir com a população através de audiências, que não se resolva às escuras como tem sido feito nos gabinetes. Olha, eu não tenho por que estar colocando opinião, mas é o seguinte, tem um ponto mais importante aqui. Eu apesar de ser aquela pessoa que defende o Estado mínimo, o Estado que só, mas eu acho que água é saúde e eu não entendo como é que a gente pode prescindir ou deixar essa expertise que existe dentro na CAERD, deixar de lado e tentar uma aventura. Eu não estou aqui, opinião de ordem pessoal completamente, tá? Eu acho que nós temos um patrimônio que é essa CAERD, que cobra muito barato. Estava fazendo minhas contas aqui enquanto a Márcia estava falando. Eu pago R$400 de energia, eu e minha mulher, uma casa pequena. A gente utiliza ar-condicionado, equipamento e tal, vai a isso. E eu pago R$80 de água. A energia vem da água. Tem isso. Quer dizer, o parâmetro entre energia e água não se sustenta. A gente teria que repensar essa coisa. Sérgio? Não, Léo, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas no segundo bloco eu quero entrar um pouquinho numa questão que a gente tem que questionar também. Tem muitas coisas a serem questionadas, mas uma delas que me chamou a atenção, e eu escrevi sobre isso, e aí como opinião na coluna Primeira Mão, que tenho a honra de assinar na Folha de Rondônia, e que é reproduzida em 25 sites do Estado.
Por que as prefeituras querem tomar conta do serviço de água? De que forma? Com que dinheiro? As prefeituras não têm dinheiro para calçar a rua, para fazer saúde, para contratar educação, médico, para pagar salário, para contratar médico, para comprar prego. E estão pensando em assumir um serviço gigantesco, mas de onde? A partir do quê? Então essas coisas a gente tem que questionar, e eu acho que são temas bons para o nosso segundo bloco. Estamos indo já para o intervalo, Léo.